Tudo certo aí, beleza? Quero ir à palavra de Deus com vocês. Quero repetir algumas coisas que a gente conferiu hoje de manhã. Eu quero fazer uma afirmação. E baseado nessa afirmação, caminhar. Quero afirmar para você que a criação da terra, que o estabelecimento do firmamento, animais, vegetais, água doce, água salgada, tudo de Deus, é uma mensagem a respeito da restauração do homem. Quero afirmar para você que mais do que o livro de Gênesis, que é o livro do princípio, mais do que a criação do céu e da terra, o livro de Gênesis, ele fala da restauração do homem. E baseado nisso, ao olharmos alguns versículos, nós queremos falar sobre essa vida cheia do Espírito Santo. Como o Pai decidiu. Na verdade, o nosso viver normal, natural, é um viver que está intimamente relacionado a respirar. Respirar. Inspirar, expirar. Inspire, expire. Inspire, expire. Isso é respirar. E até esse vento que não se consegue comprar, esse vento, os que trabalham na área médica, na medicina, as pessoas que estão no hospital de uma forma ou de outra, estão lutando para quê? Para que inspire e expire. De uma forma ou de outra. Poderíamos dizer que vida é estar respirando. E isso é profundo. Porque o Todo-Poderoso, o Eterno, estabeleceu nos mostrar mais do que a vida natural, a vida espiritual. E é sobre isso que eu quero ver com você. Estava numa arquibancada agora há pouco, irmãos, um pouquinho depois do meio-dia, uma torcida enorme, turma da ZL, lá perto do hospital, Promater lá. Meu quinto netinho estava para vir, e estava todo mundo assim, aquele espelho, essas coisas modernas, né, gente? De repente assim, o cara, pum, acende a luz, você vê aquele barrigão assim, o médico vindo e passando aquele negócio assim, aquela lâmina. Eu já saí correndo, falei, não quero ver esse negócio não. E dali a pouco pega ali pelo pescoço, arranca. E começa a inspirar e expirar. O Espírito Santo não é um vento. Mas no seu mover, nós precisamos compreender os seus ventos. E é sobre isso que nós vamos estudar. Amém? De maneira muito breve, quero passar aqui por Gênesis capítulo 1. Me acompanhe em alguns versículos. Irmãos, eu soltei o texto, manda bala, coloca aí, ó, nessa televisão na minha frente, nessa aqui, e a gente arrepia, tá bom? Não precisa nem colocar aqui 50 minutos para mim não, que eu não vou precisar dele não. Se quiser para colocar, para me controlar, tudo bem. Muito prazer, os visitantes aqui. Vocês terão uma noite muito abençoada. É uma honra tê-los aqui. A gente tem orado para vocês virem na casa de vocês. Que bom que vocês vieram, no dia certo, na hora certa, no tempo de Deus. É importante nós aprendermos a cada dia. E quando você for estudar a palavra de Deus, querer descobrir o princípio da primeira menção. Acontecimento ou palavra, a primeira menção que é ministrada na palavra de Deus, é assim que ele vai se mover
até o fim. Deus não mudará o princípio da primeira menção. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 disse que no princípio era o Verbo. E você verá por toda a Bíblia que Deus é o Deus do princípio. E que o Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Jesus. Aí chega no Evangelho de João. João 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Então, no princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, quem? O Verbo, a ação. Estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas, absolutamente todas. Eu pedi para vocês abrirem Gênesis 1, né? Maravilhoso, eu estou lendo João 1, 2, 3. O Fábio falou assim, você vai conseguir pregar hoje, cara? Depois do que aconteceu, as emoções. Eu falei, em nome de Jesus, não sou eu que prego, o Espírito Santo em mim. Volta lá, deixa eu ler de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga aleluia. Diga assim, tenha misericórdia desse rapaz. Aleluia. No princípio criou Deus. Show de bola. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Sabe que termina a Bíblia dizendo? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Percebe? Começa com um princípio e termina, eu sou o princípio, o meio e o fim. No princípio criou Deus os céus. Aleluia! Salmo 36, versículo 6, meu amado. Dá para jogar para nós aí, correndo. Salmo 36, versículos 6 e 9. Olha que lindo. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Não é. É 33:6. Eu vou conseguir pregar, você vai ver, irmão. É 33:6. Eu ainda não toquei no meu netinho no quinto, mas calma aí, vai chegar. Vamos ler em voz alta? Por favor, leia de novo. Pelo quê? Guarda isso aí, ok? Versículo 9. Diga aleluia. É assim que ele age, porque ele fala. E quando ele fala, tudo se faz. E porque ele manda, logo tudo apareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que tremendo. Versículo 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, na tua versão, que não é original, está escrito aí, era. Mas no original, desse texto no hebraico, esse era é tornou-se. Ou seja, houve uma mudança. O texto é isso aqui, ó. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Quando você olha um texto desse, você, nossa, mas Deus criou algo sem forma e vazio? Estranho. Porque uma coisa sem forma e vazio, a palavra vazio tem a ver com vaidade, sem peso, sem glória. Porque na Bíblia, para Deus, pesado é aquilo que tem glória. Ele é a nossa glória. Ele tem peso, ele tem relevância. Oh, mas a Bíblia não tem um texto que desmente outro. Por favor, Isaías capítulo 14, versículo 12.
Vamos ler? Percebam aí? Esse texto está falando de Satanás, que ele foi lançado por terra. E quando ele foi lançado para a terra, o homem ainda não estava na terra. A terra tornou-se sem forma e vazia, por conta de Satanás e os seus gangsters, anjos que se rebelaram contra o Senhor. Mas olha agora Isaías 45:18. Vamos ler. Não perca a atenção desses textos, isso é fundamental para a nossa vida cristã. Vamos ler? Olha que lindo. Amém? Concorda então que ele não criou a terra sem forma e vazia? Algo aconteceu? Alguns irmãos falam que de Gênesis 1 ao versículo 2 é o tempo do intervalo. Mas nós não vamos falar sobre isso. É importante só nós olharmos tudo isso. E a terra era sem forma e vazia. A primeira menção da palavra terra na Bíblia relaciona a terra como sendo algo sem forma, vazia e em trevas. Sem forma, vazio e em trevas. Quando você chega em Mateus capítulo 13, versículo 23, Jesus está terminando de contar a parábola da semente. A semente que cai na terra. Então Jesus disse que, mas a terra boa, Mateus 13, 23, é a terra em que a semente cai e produz frutos. E quando Jesus está explicando a parábola da semente, ele fala que a terra é o homem. Qual é a obra de Satanás? O que vai acontecer em Gênesis capítulo 3? O que vai acontecer em Gênesis capítulo 3 é que Satanás, o príncipe das trevas, aparece a Eva, a humanidade, e tenta a humanidade na mulher, e a mulher cai. E aquela mulher, a humanidade, por causa do pecado, se torna sem forma, vazio e em trevas. Acredite nisso. Quem não tem a vida de Deus, independente do seu estado que esteja, se ele não nasceu de novo, se ele não tem o Espírito vivificado dentro de si, ele é alguém que está sem forma, ele é alguém que está em trevas, e ele é um indivíduo que está vazio. Ok, meus amados? Tudo bem aí? Versículo 3 não, ainda o 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Agora, e o Espírito de Deus, Gênesis 1, 3, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí? Quer dar uma passeada no abismo? Eu não vejo a hora de chegar minhas férias, eu vou para o abismo. Não, você não vai para o abismo, porque abismo te lembra de Satanás. Como trevas te lembra, como vazio, vida deformada. Porque essa é a obra de Satanás, João capítulo 10, versículo 10. Porque o diabo veio para matar, destruir e roubar. Mas vejam, diante da vida de um homem sem forma, vazio e em trevas, Deus está trazendo a criação da terra, e ao mesmo tempo, é assim que a terra foi formada, pela palavra do seu poder. Todas as coisas existem pela palavra do seu poder. Nós, a igreja, somos o povo de Deus, nós cremos na palavra, e a Bíblia diz que criou Deus o céu e a terra, e nós acreditamos profundamente nisso. Nós não estamos anulando o fato, mas estamos dizendo que quando Deus criou o céu e a terra, Ele já estava pensando em mim e em você, em nos restaurar.
Ele já sabia que nós iríamos cair em pecado, porque a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1 diz que o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Aqui nós estamos na fundação, mas houve um cordeiro. O Pai no passado eterno viu o homem que ele dá o domínio, dá o poder, dá a autoridade. Ele vê esse homem entregando a Satanás o poder e o domínio que o Pai entregou a ele, porque essa é a obra de Deus. Deus criou-nos a sua imagem e a sua semelhança, para contermos Deus e expressá-lo na terra. A partir do momento que o pecado em Gênesis 3 entrou na vida do homem, esse homem se separou, ele morreu espiritualmente, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que quer dizer estar separado da glória? É estar em vaidade, é estar sem peso, é estar sem Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, diga aleluia. É gostoso dizer aleluia. Glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Não é ficar só glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus é reconhecer os pesos da sua vontade em nossas vidas. Mas é gostoso dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Olha só o versículo 3. E disse Deus: ai, obrigado, Pai. E disse Deus: me acompanhe. Terra sem forma, vazia. Um ser humano em trevas, sem propósito da existência, caótico. Espírito fora, pairando, e Deus abre a sua boca. Deus fala. E disse Deus. Percebe que quando a gente fala, pessoal, está muito relacionado ao nosso respirar. A gente nem percebe. Às vezes a gente dá uma engasgada quando está falando, porque a gente se enrola no respirar. Inspire, expire. Inspire, expire. Os bons cantores, eles sabem cantar inspirando e expirando. Como eu não sou um bom cantor, eu sou um adorador, irmãos. De vez em quando dá umas engasgadas assim que eu quase morro, porque falta aquele, sabe, aquela técnica, né? Então olha aqui. É a primeira vez que nós vamos ouvir aqui na Bíblia, em Gênesis, Deus falando. E você verá em toda a Bíblia que Deus vai se mover por isso. E disse Deus. Quantas coisas nós falamos, não é? Mas aqui é registrado a primeira coisa que Deus fala na criação. Não antes da criação, porque Ele já tinha falado coisas antes da criação. Mas na criação Ele diz. O que Ele diz, amados? Diga, haja luz. Haja luz. Por que haja luz? Porque havia trevas. Abra no Evangelho de João aí, põe aí pra gente, meu irmão. João capítulo 1, se não me engano, versículo 4 e 5. Evangelho de João. Vamos ler João 1, 2, 3, 4, 5, porque eu já tinha lido errado mesmo, pedi para vocês abrirem Gênesis e ler João. Agora vamos ler. Vamos ler aqui. Leia em voz alta, por gentileza, amada. É importante você ouvir a tua voz ministrando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E é maravilhoso quando essa fé que vem, ela vem por conta daquilo que eu falei da palavra de Deus. Leia em voz alta, por favor. Versículo 5. Segura esse versículo aí, mano. Deixa aí João 5. Olha o Gênesis 1:3. Eu fico maravilhado com a Bíblia. Esse Pai Celestial é um show de bola. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, como é que foi isso? Como é que Deus faz? Como é que Deus entra na vida de uma pessoa? Como é que Deus, que é Espírito, Deus em forma humana na pessoa do Filho,
se encontra com uma mulher num poço. Uma mulher com as suas experiências terríveis de vida, no horário mais difícil de carregar peso, carregar água no meio do dia. E Jesus pede água para ela. E dali a pouco ela começa a conversar com Jesus. E Jesus disse assim: sabe, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você logo pediria para ele água, e ele faria jorrar uma fonte. Ele iria estabelecer, não jorrar, mas ele ia criar uma fonte dentro de você. Se você pedir água, diz em João 4, ele vai fazer de você uma fonte. É o primeiro passo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que é isso aqui? Isso aqui é o novo nascimento. Isso aqui é quando uma pessoa nasce de novo. Uma pessoa está em trevas, está sem forma, está vazio. E como é que Deus dá a nova vida? Como é que Deus regenera alguém? Jesus disse em João 3, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver. Não é que ele não quer, ele está impossibilitado de ver. Por quê? Porque ele está em trevas. Como que alguém na escuridão verá? Você lembra quando você ouviu o evangelho pela primeira vez? Você lembra quando alguém pregou Jesus para você? E foi tão estranho, porque você até odiava tudo isso. Você odiava a palavra crente. E a palavra mais odiada por você era dízimo. Você lembra? Dali a pouco você ouviu o evangelho, e sem explicação você começou a gostar da coisa, e você começou a se apaixonar por tudo isso, e começou a ter sentido na sua vida, e você disse: isso é verdade. E houve o quê? Luz. E o que aconteceu ali? Você nasceu de novo. Agora, como é que houve luz? Como que é que o vazio se vai? Como que as trevas se vão? Como que aquilo que é sem forma e vazio se vai? Por favor, repita comigo. Diga assim: Deus Pai falando, o Deus Filho, que é a palavra, e o Espírito penetrando e trazendo vida à palavra. É assim que Deus faz. É assim que Deus cria. É assim que Deus restaura. Não existe outra maneira. É o Pai falando a sua palavra, que é o Filho, o Espírito Santo penetrando, dando testemunho, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, e criando o reino de Deus dentro de nós. O Deus Pai nos arrancando no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é novo nascimento. Isso é uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olha o versículo 4, que lindo. E viu Deus que era boa a luz. Por que a luz é boa? Porque Jesus é a luz, nós já lemos aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê não andará em trevas, aleluia. Perceba, você verá na Bíblia, que toda a Bíblia, quando fala de trevas, está falando de uma situação, de alguém que está preso ao reino do inferno, do mal, e ele não tem visão. Ele está em trevas. Aleluia. Versículo 5, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Olha, a luz é dia, as trevas é noite. O que a palavra de Deus nos ensina? Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Você percebe que cada vez mais, gente, até na questão natural, quando uma pessoa não está muito bem na sua vida, quando ela não está legal, ela começa a passar noites acordadas. As principais desgraças de uma família acontecem à noite, já percebeu? Os principais adultérios, a filha que foi levada
Vá na Avenida Paulista. Você fala, aquilo ali está horrível de dia. Misericórdia, vá de noite. Porque noite é trevas. Porque trevas é o diabo. E Jesus é a luz. Então a primeira menção do Espírito Santo, qual que é a primeira menção do Espírito Santo? Ele está fora. Quando o Pai fala, ele penetra. Vamos para a segunda menção, maravilhoso, extraordinário, glorioso, como falamos de manhã. Gênesis 2:7. Nós contratamos um ator de manhã, ganhou um excelente cachê. Um abraço, a minha gratidão. Não sei se ele está disposto a fazer aquela profunda interpretação. É possível de novo? Não sei se mexi um pouquinho com o penteado dele, sei lá eu, mas enfim. Chega aqui, mano. É assim que a gente estuda a palavra, ok? Porque é assim que o Pai faz. Me acompanhe. Esse menino é um príncipe de Deus, amém, amados? Jovem que teme ao Senhor. Deus não tinha mandado chuva à terra. Olha só. Deus não tinha mandado chuva à terra. A terra não tinha recebido a chuva. Um vapor subia, diz a palavra no versículo 5. Versículo 6 diz isso. Como Deus formou o homem? Agora está explicando. Ele falou em Gênesis 1, porque Ele formou o homem para conter Deus e expressá-lo na terra, dominar. No versículo 2 vai explicar como formou esse homem com o propósito de conter, expressar Deus. Formou do pó da terra, deita aí. Formou do pó da terra. Você já viu escultura? Você já viu na praia alguém que ficou ali? A Bíblia diz que Deus fez o homem em que dia? Deus formou o homem em que dia? No 6º dia. Ou seja, quando Deus formou o homem, Ele já tinha criado todas as coisas. Tudo foi criado. Deus disse e fez. Mas o homem, Deus formou. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. O homem é pó. O homem é terra. Esse homem estava formado. Deus o fez. Esse é o milagre da vida, não é, irmãos? É o milagre da vida. É uma coisa impressionante. Quando você vai a um velório, quando você vai a um sepultamento, é triste, é doloroso, porque aquele corpo que se movia, um corpo animado, que tinha suas faculdades mentais, emocionais, agora ele não tem função. Então ele é como o quê? Ele é como isso. Como Deus formou Adão. Deus formou Adão do pó da terra. E lá ficou. E qual foi o segundo passo de Deus? Aí a gente pensa, nossa, que interessante. Deus chega e diz o versículo que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então aconteceu algo naquele bonequinho de Deus. Soprou. Que coisa louca, que milagre. Vai querer explicar o milagre da existência. Você consegue explicar, irmãos, a ventoinha, por que daquele motor, como é que você consegue gerar aquele vento dentro de um motor, numa geladeira, refrigeração, mas você não consegue explicar esse vento de vida que tem nome, você não explica, a ciência não consegue. É porque fecha aqui o diafragma, não adianta, não se explica. Porque isso foi feito por Deus, é um puro milagre. Então, o expirar de Deus foi o inspirar de Adão. Quando Deus expirou, Adão inspirou. E a Bíblia diz que esse homem então se tornou uma alma vivente, o fôlego de vida. Ele saiu de uma situação de um ser inanimado
Isso é um show de bola, irmãos. Nós não somos um desenho. Nós somos um ser animado. O sopro de Deus soprou. Gênesis 3, esse homem caiu no pecado, seu espírito morreu. Do ponto de vista humano, ele continuou vivendo, se movendo, decidindo, mas do ponto de vista de Deus, morreu. Morre de novo. Ele morreu. O homem é um ser que se move, que decide, mas ele, aos olhos de Deus, ele nasceu morto espiritualmente. Eu passei lá, a hora que eu passei no lugar onde ficam todos os bebês assim, eu passei e falei assim, olha aí o serpentário. Tinha um serpentário lá, todas aquelas criancinhas que vão nascer, lindas, até o meu netinho, vai nascer debaixo de aliança, vai ser colocado lá, é mais uma serpentinha, a diferença daquela serpentinha que nasceu debaixo de aliança, porque ele vai nascer de novo no tempo determinado por Deus, porque ele nasceu morto espiritualmente, não sou eu que falo, está na Bíblia, é Romanos 3, 23, Romanos 6, 23 e Salmo 58, versículo 4, não sou eu que falo, é a Bíblia. Vento, irmãos. João 20. Outro vento. Vamos lá. Escuta. Seja franco com você mesmo. Deus está falando no teu coração através da palavra, não está? Você está sendo abençoado nessa noite por intermédio da palavra, não está? Sabe por que você está feliz de ouvir a palavra? Nossa, como eu não tinha visto isso, como eu não tinha percebido isso, eu já li isso tantas vezes na minha vida. Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus trazendo vida à palavra para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como a gente é importante, não é, pessoal? Como nós somos importantes. A Bíblia diz que o homem morreu espiritualmente, morreu. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, 33 anos na terra, 3 anos no seu ministério. Filipenses capítulo 2 diz que ele se tornou, Deus se fez como um homem, porque ele precisava vencer o pecado na sua carne, entregar a sua vida na morte como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, comprar-nos para Deus através do sangue precioso de Jesus, e ele ressuscita dos mortos. E depois, naquele domingo de primícias, há mais de 2000 anos atrás, em João capítulo 20, os discípulos estavam escondidos, morrendo de medo, porque andaram 3 anos com Jesus, pensando que Jesus ia causar uma libertação política, social, econômica, civil e cultural para eles. E Jesus vai para o madeiro, e no 3º dia, no domingo de primícia, ele ressuscita dos mortos, porque Jesus não podia morrer, porque o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Como Jesus nunca pecou, ele não podia morrer. Ele morreu no sentido de substituir-nos na sua morte, mas ele nunca morreu. Ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. Foi para a sepultura, desceu às regiões mais profundas do vale da sombra da morte. E a Bíblia diz que da morte de Jesus até a sua ressurreição, ele foi ao inferno, chegou lá no inferno, pegou das mãos de Satanás o domínio, o poder e a autoridade que Adão tinha entregue para ele, e ele ressuscitou dos mortos. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele chegou aos discípulos e disse, paz seja convosco, recebei o Espírito Santo, e soprou de novo sobre eles. Uou! Vai, vamos aplaudir melhor isso aí, meu amado. Oh, aleluia! Olha aqui, ó. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. João 20 é Lucas 24. Olha aqui Lucas 24. É como João narrou e como o médico Lucas narrou. O João, ele narrou o vento. Ele falou do vento. João era o filho do trovão, né? Então ele narrou o vento. Mas olha Lucas 24, 45, foi o que nós pregamos semana passada. Quando Jesus se apresentou e soprou sobre eles, no versículo 45 diz assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja,
Quem não nascer de novo, quem não receber o novo nascimento, ele não compreende as Escrituras, porque as Escrituras não são compreendidas intelectualmente, as Escrituras não são compreendidas com conhecimento humano, as Escrituras são compreendidas pelo Espírito de Deus, que comunica no nosso espírito. Deus é Espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o homem não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, mas nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Então Jesus soprou sobre eles, e os discípulos entenderam tudo ali. Mas é que interessante, eles se tornaram testemunhas da morte e ressurreição, mas mesmo tendo recebido aquele vento, o vento da ressurreição, o vento da vida nova, no versículo 49, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é o seguinte, me acompanhe. Os discípulos tiveram uma experiência de novo nascimento. João capítulo 20 e Lucas 24. Nasceram de novo. Mas sabe o que Jesus disse para eles? Não façam nada. Não se movam. Não preguem. Não façam G100. Não façam festa da colheita. Não queira abrir igreja. Aliás, o Fábio estava falando da festa da colheita, né, Fábio? Irmão, ore. Sabe qual que vai ser o nosso propósito financeiro da festa da colheita? Que ela tem 3 pontos, a festa da colheita, que é o nosso Pentecostes: comunhão, evangelismo e multiplicação. Todos os recursos que o Pai colocar, aquelas ofertas sacrificiais do meio do ano de cada um de nós vamos usar todos os centavos, como sempre fizemos. Nós vamos usar lá no prédio da Comunidade da Graça, no Jardim Helena, que já existe e está lá. Nós já alugamos o prédio, está tudo pronto, e nós vamos arrumar aquele lugar, deixar aquele lugar maravilhoso para receber aqueles que vão receber o vento de Deus das suas vidas. Amém, querido? Vai orando sobre isso. Vamos trabalhar mesmo. É um tempo poderoso sobre as nossas vidas. Vai ser demais, não vai, irmãos? Então, aí, olha, querido, Atos capítulo 2. Estamos falando de vento. Tem tanta coisa de vento na Bíblia. Põe lá, faz um estudo essa semana sobre vento. Você vai ver Ezequiel 37. Você vai ver as cordonizes. Você vai ver quando o Senhor abre o mar vermelho. Vento, vento, o Espírito Santo, Espírito Santo. Olha aqui. E já estamos terminando. Então esse homem já tinha recebido a vida de Deus. Jesus já tinha soprado sobre ele e disse: paz seja convosco. Mas não faz nada não. Isso aí foi o primeiro passo. Foi Páscoa, pães asmos e primícias. Agora precisa poder. Pentecostes. Irmãos, olha esse texto. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, os encontros de Deus com a humanidade, exatamente no dia que os judeus celebravam o início da grande colheita, a celebração da lei entregue no Monte Sinai, muitos anos atrás, no dia, exatamente no mesmo dia, cumprindo-se aquele dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por favor, diga assim para o seu irmão: há poder quando nos encontramos. Diga para o seu irmão: Mateus 18 diz que quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, há poder, há tanto poder que nós podemos mover o céu, trazer o céu e a terra. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. É assim que funciona. Aleluia. Olha lá, gente. Olha isso aqui, Silvia. Que show de bola. É isso aqui que aconteceu com a gente, ó. E de repente veio do céu Veio um? Não, um som.
Está escrito lá, veio um som, irmãos. Está vendo? Não é só eu que estou meio atrapalhado, vocês também estão. E de repente veio do céu um som. Como? Como? Não era, mas era como de um vento. Percebe, irmãos, novamente Deus. Consegue perceber isso, amados? Consegue perceber isso, Luiz? Novamente, aqueles 120 irmãos estavam parados. Quando Jesus subiu ao céu, tinha mais ou menos 500 irmãos. 380 sumiram, desapareceram. 120 irmãos ali, 10 dias do teste. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os homens. Já fazia 40 dias que ele tinha subido, 10 dias que ele tinha subido ao Pai. E eles estão lá. De repente veio do céu um som como de um vento, o quê? Um vento o quê? Veemente, impetuoso. Irmão, deixa eu pedir um favor para você. Não me trata assim como babaca, não. Não sou babaca, não, bobão. Mas é que a família é assim, a gente faz algumas coisas para entender. Como é que você faz um vento forte? Você não é um ventilador, mas você consegue fazer um vento. Como é que você faz um vento forte? Não é assim? Não foi assim? Olha aqui de novo. Eu imagino Deus, Ricardo, no mundo do Espírito, os discípulos estão lá, ele falou, vocês não façam nada, não se movam, como Adão não podia se mover, Adão não podia fazer nada. Percebe como não é criação, é restauração? É demais. E naquele dia de Pentecostes, um vento veemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Como de fogo, por quê? Porque João já tinha dito, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo consumidor, ei, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. E aí, irmãos, e aconteceu. Olha lá o versículo 14. Eu quero que você leia forte, irmão querido. Essa é a obra do Espírito Santo na vida. Primeiro, o Espírito Santo, ele cria, ele traz a nova vida, ele nos coloca na posição em Cristo, mas a gente ainda não está habilitado para andar. Meu Pai, lembrei de um versículo, irmão, põe aí Ezequiel 36, 37. O versículo 36 diz que o Senhor ia jogar água pura sobre nós e iria nos purificar. Mas olha, ou seja, novo nascimento. Agora olha o versículo 37 de Ezequiel 36. Vamos ler em voz alta. Espero que seja ele. Não é? Hã? Oh, Haroldo, obrigado. Errei por 10, irmãos. 10 é teste, é 27. E não tem edição não, viu? Perdão a gente aí, você que está assistindo no YouTube aí. 27. Você pode ler em voz alta? Tem que ler o versículo 26, perdão. Para entender o caminho. Lê em voz alta. Percebeu? Está aqui, já tem um espírito novo. Paz seja convosco, já está justificado a paz, já tem um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Uma nova natureza, uma nova vida. Olha agora o versículo 27. A sequência. Já tinha dado um espírito novo, mas agora está falando assim, porém dentro de vós o meu espírito. Eu te dou um espírito novo para quê? Para que você receba o meu espírito. E farei que o quê, irmãos? Olha o verbo que está lá. Eu vou fazer que vocês o quê? Durmam.
Andem. Pentecostes é o Espírito Santo vindo sobre a igreja e soprando nas narinas espiritual, ou seja, o expirar de Jesus é o inspirar. A hora que eu expirar, não estou com mau hálito não, você inspira, tá bom? E eles receberam o Espírito Santo, e diz o versículo aí, ó. E Pedro, o versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, aleluia. Foi só depois do Espírito Santo que a igreja se levantou, irmãos, que a igreja rompeu. Esse Pedro que tinha pisado na bola, que tentou fazer as coisas pela força dele, se moveu, não conseguiu multiplicar a célula, não conseguiu amar o inimigo, não conseguiu fazer o bem para quem fazia mal para ele. Agora ele se levanta no poder do Espírito Santo e ele prega o Evangelho, e ele fala sobre Jesus, e ele se move, e irmãos, assim, em 2 ministrações, mais de 20.000 pessoas se converteram. Sabe por quê? Só porque havia 120 irmãos cheios do Espírito Santo. Sabe por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para andar em Cristo. Para andar. Não basta estar em Cristo. É necessário estar em Cristo e andar em Cristo, sabe? Você conhece gente casada que não vive como casado? Conhece? Quando ele está vivendo de tal maneira que representa que ele não é casado, ele deixa de ser casado? Não. Um filho, quando está desobedecendo o pai, ele está em desobediência. Mas se ele é filho, porque ele está em desobediência, ele deixa de ser filho? Então, irmãos, é isso. O Espírito Santo veio para tornar legítimo a nossa posição de igreja. Como nós vamos andar diante dos homens. Amém? Percebeu o vento? O que é ser cheio do Espírito Santo? É inspirar Deus e expirar Deus. Vamos nos encher do Espírito Santo. Obrigado, Pedro, amado. Você passa lá na diretoria e como de manhã receba o seu cachê. Amém? Flávio, uma coxinha e um refri. Olha aqui. Eu tenho recebido notícias e estamos terminando. Os irmãos têm falado para mim, o Wagner Poveda estava em casa ontem com a Dilma, a gente estava conversando. O Fábio hoje de manhã já chegou em mim e começou a falar. O que está acontecendo entre nós? Nós estamos aqui a 28º dia de jejum, só falta 12. Eu estou achando que a gente devia até dar uma empurrada, porque esse negócio da festa da colheita, mas depois a gente conversa. Vamos levando, não é hora de falar. Amanhã a gente vai falar sobre unidade. O que está acontecendo? Nós estamos com a atenção concentrada, não é isso, Neto? Nós estamos lendo a palavra de Deus todos os dias. Lendo e meditando na mesma coisa. Nós estamos tirando tempo de oração. Aí você está com fome. Por que eu estou com fome? Porque eu estou jejuando. Aí você fala, mas eu estou jejuando, então eu não posso comer. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer a palavra de Deus. Eu vou orar. Eu vou me encher de Deus. Aí eu vou lá para o meu quarto. E começo a orar em línguas. E fico lá no meu quarto. Ori candalá bachuri candalá bachuri andalá bachuri candalá bachuri andalá bachuri candalá bachalabalaba. E pega o violão e passa amanhã de sábado e vai para o quintal. Ori candalá bachuri candalá baiachori candalá mailá candiri cudiri calá bachuri ori andalá bachuri candalé balá candalá balachuri candalá balachiri candalá bach. Não consigo explicar, meu. Isso vai dando uma paz, vai dando um fortalecimento. Começa a lembrar de promessas de Deus, começa a lembrar da história do Pai conosco, começa a pensar na igreja, começa a pensar nos irmãos, começa a amar, começa a ter desejo de ir ao perdido e de pregar o Evangelho. E isso que está acontecendo aqui. Os irmãos estão animados.
Nós não estamos falando de multiplicação, nós estamos falando de jejum. Sabe o que está acontecendo? Os irmãos estão se reunindo, os GDs estão se reunindo, e eles estão colocando na lousa, eles estão colocando num quadro. O Wagner Poveda me colocou as estratégias de multiplicação. Aí vem o Flávio, o Leco está ali agora do lado, e Deus me coloca ali do lado para ouvi-los, porque quinta-feira, no feriado, eles têm um encontro, porque eles vão falar das multiplicações das células. Por quê, irmãos? Porque quando nós inspiramos Deus, nós expiramos Deus. Isso é viver. Isso é a vida da igreja. É Deus para dentro e Deus para fora. Deus para dentro e Deus para fora. Deus para dentro e Deus para fora. Amém, amados. Queridos, é tempo de respirar nosso Pai. É tempo de nos enchermos da palavra. É tempo de pararmos com as teologias. Pedro se levantou, irmãos, não tinha cartilha, respeito treinamento. Eu quero treinamento. Eles ainda nem sabiam sobre os 5 ministérios, sobre os dons. Mas uma coisa é verdade, o Espírito Santo trouxe um peso poderoso sobre a vida deles. Uma das principais manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, sabe o que foi? Que os irmãos, eles tinham um profundo amor uns pelos outros. Eles serviam uns aos outros. Eles viviam em simplicidade. Eles tinham cuidado uns com os outros. E Atos 2,47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que eles iam ser salvos. Sabe por quê? Crescimento da igreja e multiplicação tem a ver com pessoas da igreja cheias de fogo do Espírito Santo. Porque onde tem fogo, o povo vem para se aquecer. Porque a humanidade está fria e ela precisa de fogo. Fogo é o calor da vida de Deus que vai inundar Hermelino, Matarazzo e essas regiões ao nosso redor. Por quê? Porque nós estamos inspirando e expirando Deus. Aleluia. Tem mais alguém que pode dizer aleluia? Tem mais alguém que pode falar outra coisa a respeito de Deus aí? O que você quer falar? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Tem algo a mais a dizer? Fala, fique à vontade, por favor, fale. Fala para mim, fala para ele. Fale, irmão, abra sua boca, fale. Ué. Fala, Neto, fica olhando aí para mim, dando risada com o teu cunhado. Fala. Amém. Fogo de Deus sobre a sua vida, amado. Tudo bem, já estamos batizados nas águas. Agora a gente vai ser usado para outras pessoas serem batizadas nas águas. Mas para elas serem batizadas nas águas, a gente tem que estar queimando no fogo. Amém, irmãos? Amém? Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O rei Nabucodonosor pensou que ia matar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero dizer para você, o lugar onde a igreja vive é no meio da fornalha, é no meio do fogo. É porque lá no meio do fogo que o quarto homem aparece e a glória de Deus se manifesta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.